O que me incomoda não é o Santos ser eliminado da Copinha, até porque é um torneio que prepara os jogadores para o profissional, não vejo tanta importância em ser campeão. O que me incomoda é que em todo o sub do Santos é a mesma moleza quando tem o placar ao seu favor. Tá ganhando de 2-0, deixa empatar e ainda perde nos pênaltis. Tranquilamente o profissional faria isso. Fez quando pegou a Ponte Preta, estava com um a mais, conseguiu tomar um empate em 2-2. Então parece que, independente da categoria, o Santos sempre tem a mesma moleza quando tem o placar ao seu favor, e se não conserta isso na base, vai chegar no profissional da mesma forma. Pedro, só uma dúvida. Dos últimos técnicos que chegaram no Sub-20 do Santos, o Helder foi o melhor colocado na Copinha? Sim, foi vice-campeão. E teve uma contratação de técnico para o Sub-20? Do Como Leandro assim? Zago? O Helder Campos foi o melhor colocado na Copinha, dos últimos técnicos. Sim, 22. E ainda assim teve a contratação de um novo treinador para o Sub-20? Acho que na verdade se esperava um caminho natural do Helder, assim que o Orlando fosse demitido, né, do Helder assumir o Sub-20 e o Fabrício Monte assumiu o Sub-17. Como antes mesmo do Orlando ser demitido, o Fabrício assumiu a posição de auxiliar, se esperava o quê? Que o Helder fosse mantido até no Sub-17 e que o Fabrício fosse o principal treinador do Sub-20, até porque ele foi promovido do Sub-15 a ser auxiliar da categoria Sub-20, então eu acho que na verdade se teve um novo caminho natural, né, aí do Fabrício assumir essa posição de técnico do Sub-20, que acabou não acontecendo. São dois treinadores muito promissores da casa, que formam grandes equipes. Toda essa geração aí do Sub-17 começou com o Fabrício Monte lá no Sub-14, no Sub-15, e depois foi para as mãos do Helder Campos, que continuou fazendo um belo trabalho com esses meninos, que deveriam ter sido, eu digo, peças-chave desse time para a Copa São Paulo, porque o time do Sub-20 mesmo jogou pela última vez em outubro. É claro que teve o Campeonato Brasileiro de Aspirantes nesse meio do caminho, mas com pelo menos 5 jogadores ali do Sub-23. Então não deu tempo desse Sub-20 voltar a jogar junto de forma completa. Então a base desse time da Copinha, para mim, deveria ter sido o Sub-17 na última temporada, campeão paulista da categoria. O que acabou não acontecendo. Você pega que desse time titular que acabou sendo eliminado para a Ferroviária, só o lado esquerdo era formado por atletas 2007, que era o Vinícius Lira e o Matheus Xavier. De resto, todos os jogadores da categoria Sub-20, inclusive vários jogadores de 2007 e 2008, sequer eram relacionados para as partidas. Então eu entendo que a escolha, primeiro na listagem de atletas, tá? Primeiro a lista dos 30 relacionados para essa Copinha, ela já foi extremamente equivocada. Porque você tem um Bernardo vindo com dificuldade de lesões. E você tem um PP Firmino que depois nem seria tão relacionado assim. O Bernardo assim. Estreou agora, né? Estreou agora no jogo da eliminação. Você tem um PP Firmino que convivia assim com lesões e agora que ele está bem, fez um bom segundo semestre pelo Sub-17 e chegou bem para a Copinha, quase não foi relacionado nessa Copa São Paulo lá em Araraquara. Então o Santos praticamente não tinha coordenador de jogadas. Quase todos os jogos dessa Copinha, quem jogou como meio armador foi o Rodrigo, que deu uma entrevista exclusiva aqui pra gente do Esporte por Esporte, falando que prefere jogar mais como um segundo atacante. Então o Santos não tinha um coordenador de jogadas. Eu entendo que, por exemplo, o Gabriel Bontempo poderia fazer essa função, estava jogando aberto. Eu sei que tem dois jogadores que não foram relacionados para essa Copinha, que tem grandes condições. Primeiro o Matheus Lima, que se recuperou de lesão e mesmo assim não foi convocado. Para mim um baita erro. Era um jogador de uma característica que o Santos não tem no elenco, deveria ter levado. A mesma coisa o Lucas Ian, que para quem não sabe é irmão do Calma Basile e também tem essa característica de coordenação de jogadas. Então para mim ter levado, eu acho que o Matheus até está na frente do Lucas Ian, então ter levado pelo menos ele ou os dois seria um acerto da comissão técnica, porque você teria mais duas opções de coordenação de jogada caso o Bernardo não estivesse pronto, o que acabou acontecendo. A gente viu que o Bernardo só estreou no jogo da eliminação. Então, o erro, para mim, ele já começa na lista de relacionados. E aí a escalação de forma hierárquica, assim podemos dizer, com muitos jogadores da geração 2004, eu acho que minou muita qualidade técnica do time que poderia ser trazido com essa geração 2007 e 2008, que foi muito bem na última temporada.